Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui na TV Economic News Brasil, e esse é o programa Geração de Resultados. Eu, Edson Borges, e o Domingos Cordovil, sempre recebendo aqui pessoas ilustres no seu segmento, nos seus nichos de atuação, trazendo luz sobre assuntos que agrega para você insights, né? Essa é a nossa provocação sobre gestão, sobre estratégia, sobre negócio, sobre liderança, sobre temas empresariais que você não pode ficar por fora, né? Então, fica ligado, papel, caneta, e vamos para mais um programa, viu? Seja bem-vindo. Eu sou o Edson Borges, eu ajudo empresas a aumentar seus resultados, né? Através de 2 programas. O Método Focus, que é um programa de estruturação de canais de vendas, e o Desafio Empreendedor, que é um programa comportamental para empresário e focado na aceleração, né? No crescimento de forma sustentável, um programa que está no Brasil todo e nos Estados Unidos aí já há quase 20 anos. Então, vamos lá. E aqui, o papo hoje ele é super relevante. Eu quero primeiro saudar aqui com boas-vindas Moisés Queliano. Bem-vindo, Moisés. Abraço para você, amigo. Um abraço, meu amigo. Satisfação poder estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em ver pessoas como você, com iniciativas tão promissoras e tão focadas no empreendedorismo, tentando levar conhecimento, levando conhecimento para o empresariado, porque nós sabemos que o poder, a dimensão do poder transformador do conhecimento. Então, parabéns aí pelo conteúdo de primeira linha que você tem disponibilizado aí para todos nós. Ô, Moisés, muito bom. Eu espero poder colaborar também, né? Rapaz, aqui a gente sempre procura escolher pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, e pessoas que estão fazendo um trabalho e estão deixando um legado, construindo uma história. E essa é a sua história, Moisés. Então, bem-vindo aqui mais uma vez, né? O Moisés Queliano, ele é advogado, ele é contador, ele é consultor de empresas, também empreendedor, empresário, né? Ele é CEO do grupo MKF, né? Pós-graduado em advocacia societária, pós-graduado em direito tributário, trabalhista e previdenciário. E mais uma pós-graduação vindo aí em processo civil, né? Então, perceba que o homem não para. O homem não para, viu? E essa é uma necessidade, né? Fica aí o primeiro insight desse papo de hoje do Geração de Resultados, né? Parar de estudar jamais, né? O mercado, nessa velocidade de transformação, essa é uma atitude e é um comportamento que você, gestor, você, empresário, tem que ter, né? Já estamos aí no segundo mês, encerrando o segundo mês do ano, e o que você fez aí, né, nessa área de desenvolvimento, de estudo, né, para elevar o seu nível como empresário, como gestor, hein? Fica essa primeira reflexão aqui do programa de hoje. Edson, faltou uma formação aí que você também já cursou. É a formação média esquina. Faculdade da vida, faculdade da rua. Ali peia, passando na casca do alho, né? Lá do A e lá do B. Lá do A e lá do B. Essa é a mais rica delas, né? Eu acho que verdade. Quando você consegue, né, trilhar aí esse caminho de fazer, né? O fazer, né? O fazer ele é uma constância, né? E quando você consegue aliar o fazer com conceito, com essa parte teórica de conceitual, eu acho que aí a gente vai mais longe, né? E consegue agregar mais resultado. Eu acho que é como se fosse um barco, né? A nossa vida é um barco que a gente precisa de remar. Aí tem o barco da teoria e tem o barco da execução, da prática, né? Então, exatamente. Se a gente não quiser ficar andando em círculos, vamos remar os dois, não é? Assim exatamente. A gente vai mais longe. Exatamente. Perfeita simbologia aí, viu? Maravilha. Muito bem. Moisés, a gente está num ano cheio de expectativas, né? Onde o ambiente para negócio ele é altamente hostil, né? Altamente hostil para as empresas, né? A gente algumas pegaram a veia do crescimento, está em franco crescimento, né? Outras, desde a pandemia, aí, a gente está ainda vivendo um cenário pandêmico, né? Mas numa inércia, esperando as coisas aí acontecer, não quer investir, não quer movimentar, isso é muito, muito temeroso também, né? Então, dentro da sua atuação, dentro daquilo que você ajuda seus clientes, as empresas no seu escritório, o que você percebe hoje que são os problemas mais urgentes, né? Que a pequena, a microempresa, a média empresa tem buscado solucionar para sobreviver e até crescer, Moisés? Bom,
primeiramente, assim, olhando para um cenário da economia, nós vivemos tempos de incertezas, né? Nós vemos hoje o mercado das ações, o mercado financeiro, que não condiz com o resultado das empresas, mas várias empresas aí subprecificadas, todas baratas, empresas boas com resultados maravilhosos, aí com 20%, 30% descontado. Então, é um movimento que o próprio mercado não consegue delinear ali uma razão. Os números da economia do Brasil, muito embora a gente esteja se avizinhando a uma possível crise econômica, cenário político externo complicados, véspera de eleição, a gente sabe que hoje o que está atrapalhando todos os negócios é a incerteza, né? Nós não tivemos um carnaval, ou tivemos um carnaval, então isso já afeta diretamente a moda, porque o carnaval ele movimenta, nessas datas, esses picos altos movimentam o mercado, faz com que as pessoas comprem, enfim, o salário mínimo não acompanhou a evolução da inflação dos gastos, né? Deveria ter aumentado um pouco mais, eu acho que o Auxílio Brasil deveria ter chegado já com mais força, já nesse primeiro trimestre, né? Considerando que nós estamos já passando estamos nos 60% do primeiro trimestre, acabando em fevereiro, então, hoje, o acesso ao crédito, a insegurança, né, o próprio custo Brasil para o empresário, para a pessoa física, inclusive, nesses primeiros 4, 5, 6 meses, com escola, IPTU, IPVA, tudo isso representa um conjunto de despesas que afetam. Então, a gente costuma dizer que o Brasil só funciona depois do carnaval, mas na prática só funciona depois do mês de junho, o que é um lamento. Mas, para você ter ideia, quando se fala, por exemplo, de acesso ao crédito, tem projetos de financiamento que estão desde novembro na mesa do gerente de alguns bancos aqui e não sai. Então, quem já se planejou esperando uma crise financeira no começo do ano, foi lá já rodar um crédito para ter um capital de giro já para suportar janeiro, fevereiro e março, o dinheiro não saiu, né, com crédito aprovado. Imagina só a dimensão disso. Então, isso também é um fator que tem atrapalhado as empresas. E bacana, você citou aí, Moisés, uma forma de pensar, né, do empresário, né, brasileiro, né? Porque a marca ou o marco carnaval aqui é muito forte no Brasil, em outros países nem tanto. E esse pensamento de acelerar ali depois do carnaval, acelerar ali depois, né, no segundo semestre, ele ainda é uma maneira de pensar de muitos empresários, né? E aí fica essa primeira provocação nossa aqui, né? De que hoje a gente faz aí uma visão, busca engajar a nossa equipe numa visão de crescimento. Aí você fala lá de 5 anos, é bacana, é algo filosófico que nos inspira também. Precisamos disso, né? Mas nós precisamos de ter realmente foco aí dentro de um ano, e hoje os planos têm que funcionar dentro do mês, né? A gente tem quebrado, dentro dos trabalhos que a gente tem feito, a gente tem quebrado planejamento dentro das semanas e planejamento diário. E dali a pouco nós temos que quebrar o planejamento 2 vezes por dia. Se não deu certo de manhã, você entra com outro plano à tarde. Então, a gente está num momento de planejar e executar, planejar e executar, planejar e executar com muita celeridade, né? E aí, quando a gente ouve o empresário, o gestor, com muita prudência, porque prudência, lá em Goiás, a gente fala, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, Moisés. Né? Não faz mal mesmo. Mas o excesso de prudência, o excesso que isso pode causar essa paralisação, essa inércia, né? Isso é prejudicial. Isso leva as empresas a perder espaço rapidamente, sobretudo nesse momento rápido, acelerado, que as coisas estão acontecendo, né? E aí, dentro dessa visão, né, de aceleração, o que as demandas assim mais urgentes, mais quente, né, que o pessoal tem discutido com você, que lá vocês discutem desde o aspecto, né, de crescimento, de buscar investimento, de analisar o lado econômico, financeiro da empresa e qual forma de acessar capital, até a gestão propriamente, né, da parte fiscal, contábil, financeira e operacional, né? Então, dentro dessas demandas assim urgentes, o que você acredita que o empresário hoje está sofrendo mais para mudar essa maneira de pensar, hein? Eu penso, Edson, que nós olhando para a pequena e média empresa, de uma forma geral, eu desenvolvi um termo que é empresário profissional. O
que é o empresário profissional? É o cara que pensa o negócio, respira o negócio como se empregado fosse. Boa. Então, ele está preocupado com os números, ele está preocupado com a gestão, ele está preocupado com as pessoas, ele está preocupado com as vendas, ele está preocupado com a carga tributária, ele está preocupado com... Enfim, eu acho que a gente tem que desenvolver um conteúdo que possa fomentar o desenvolvimento do empresário. Por exemplo, a cultura de orçamento na pequena e média empresa. 90% não aplica. O que é o orçamento? Por que o orçamento é importante? Por várias questões. Vejamos, o orçamento de 2022 ele deve estar sendo desenvolvido no último quartil do ano anterior, no último trimestre, ou no máximo no último bimestre, novembro e dezembro. Por quê? Porque os teus stakeholders, as tuas lideranças internas, além de participar da construção desse orçamento, certo? Você ainda tem aí dos seus staffs, o seu contador, o seu advogado, chamar o pessoal para perto e dizer, gente, esse aqui é o meu raio-x de expectativa para 2022. O que é que a gente muda aqui? Qual é o impacto tributário desse orçamento? Pretendo faturar X, pretendo comprar Y. 30% da minha compra vai ser de importação. Qual o impacto tributário disso? Então, não se mede, não se prevê, não se estuda com antecedência. E quem não transforma, certo? Quem não transforma é transformado. E ser transformado diminui as nossas chances de mudança. Vejamos, como é que eu posso... eu quero dobrar o meu faturamento. Aí, beleza, eu dobrei o faturamento. E aí eu não dimensionei a minha carga tributária, não dimensionei a minha folha de pessoal, não dimensionei se o meu fornecedor tinha condições de me entregar um insumo a tempo para atender essa demanda, aí eu me queimo no mercado. E ao invés de eu crescer, eu diminuo, porque perdi credibilidade. Tudo isso por falta dessa cultura do orçamento. Então, é um ponto que eu acho que, acredito, que seria uma grande mola propulsora da transformação dos pequenos e médios negócios aqui no estado do Ceará e que também traria uma evolução na mentalidade do empresário. Largar a mão, né, dessa cultura estagnada, né, de achar que o contador é o cara que manda só o boleto do imposto. Né? A contabilidade, quando ela foi criada lá em 1464 pelo o frei franciscano Luca Pacioli, ele fez para resolver um problema da burguesia de Gênova e Veneza, que estavam ganhando tanto dinheiro na época das especiarias que não sabiam o que fazer com aquele dinheiro, não sabia nada de finanças, não sabia como controlar estoque, ciclo de produto, com que frequência eu tenho que comprar, porque os navios levam 8 meses para transitar, contornando ali. E, olha, gente, tudo isso é gerenciamento. A contabilidade é só a contabilidade como é divulgada, ela é uma forma que os estados no mundo todo encontraram de fiscalizar, de medir. Mas a contabilidade é importantíssima, ela tem que estar no orçamento. O teu contador tem que estar junto no orçamento, o teu advogado tem que estar junto contigo no orçamento, porque existem nuances que precisam ser medidas e corrigidas. Entendeu? Então, acho que esse seria um bom começo para a nossa mudança de mentalidade do empresário. E é incrível disso aí, Moisés, é que todo pequeno, né, médio e, sobretudo, os grandes empresários, eles sabem da importância, né? Estão careca de saber da importância de fazer um orçamento, né? Mas aí entra o comportamento, sabe? O comportamento. Quando é muito pequeno, às vezes não tem um braço de gestão, equipe de gestão, de liderança para ajudar, aí a desculpa vai para me falta tempo, me falta equipe, né? Quando cresce, está numa outra faixa, no outro patamar, aí já vem outras justificativas e por vezes até verdadeiras, mas tem algumas coisas que como empresário, como empreendedor, a gente não pode delegar, né? E o papel de gestão, a responsabilidade sempre vai ser daquele que tem, né, que tem ali a máxima responsabilidade, que é o dono, que são os diretores, depois os seus gerentes, depois suas lideranças, né? Mas se esse senso de responsabilidade não tiver muito forte aí, ele vai, mais uma vez, vai ignorar, sabe, mas não faz, né? E aí a provocação, o primeiro insight aí, naquilo que que o Moisés levantou a bola para nós aqui, você tem feito aí, na prática, tirado um tempo para isso, e é diário, né? E é diário. Você faz o orçamento, como você citou lá, com essa previsibilidade, né? Mas o orçamento ele precisa ser monitorado, acompanhado. Realizado, né?
Planejado, realizado, direto. Planejado e realizado. Então, ali toda semana, né, Moisés? Toda semana, Exatamente. Esse tempo para isso. Então, 60 minutos na semana para você revisar ali o planejado, realizado, as ações previstas, as ações realizadas. Esse é o dever de casa, né? Fica esse primeiro insight aí, anote aí, o primeiro insight aí do papo com Moisés. Se você me permite, Edson, só complementando, não precisa ser sofisticado, gente. Eu costumo dizer que tem muita gente dando picanha para beber. Imagina um menino de 1 mês comendo uma peça de picanha. Vai morrer, cara. Né? Então, começa de pouco. Eu gosto, inclusive lá na consultoria, nós criamos um projeto agora, Edson. Depois a gente precisa tomar um café para a gente montar parcerias aí. Maravilha. Gestão base zero. Gestão base zero. O cara não tem um fluxo de caixa, vamos dar um fluxo de caixa para você. Você não tem um orçamento mínimo, vamos dar um orçamento para você. Ou muitas vezes o cara não tem um orçamento doméstico, vai ter um orçamento de empresa. Né? E o que é o orçamento, Edson? É aquilo que você estima gastar, investir, pagar. Então começa fácil. Né? Começa fácil. E hoje, diferente de 30 anos atrás, nós temos o YouTube. Você aprende qualquer coisa no YouTube. Bota assim, fazer rocambole no YouTube, você aprende a fazer rocambole no YouTube e não gasta nada além do seu tempo e da sua vontade de aprender. Então, fica esse insight aí. Eu acho que as teorias estão aí, as ferramentas estão aí, mas a gente tem que ir lá e pegar. Pegar e botar para executar, adaptando ali na maneira mais simples possível, né, para que todo mundo consiga entender Seja e acompanhar sustentável, né? a visão, né? Sustentável, né? Não precisa trazer nada rebuscado, né? Mas faça o simples, né? Nesse conceito, como você falou, no papel, na planilha, no sistema, onde quer que seja, mas faça o simples, né? E falar em simples, a gente está tendo aí um momento aí de falando de refis, né? Então, o empresário sempre que escapa algumas coisas do orçamento, aí falando de orçamento e falando de simples, sempre escapa algumas coisas do orçamento, aí já fica esperando refis, se vai ter, se não vai ter, né? E aí teve, recentemente, né, foi aprovada uma portaria aí sobre parcelamento, não é isso? Um parcelamento alongado, né? Isso. Quem que se enquadra? Para quem é esse benefício? Quem se enquadra nesse parcelamento aí, nesse refis aí do Simples, hein, Moisés? Olha, a portaria 214 da PGFN diz que estão disponíveis a modalidade de parcelamento de até 145 parcelas para as pequenas e médias empresas, ao centro do Simples Nacional, e microempreendedores individuais, os MEI, que estão com dívida ativa inscrita em sede de PGFN. Moisés, eu estou com a dívida ativa do IPTU, entra aí? Não, tem que ser lá da PGFN. O que isso quer dizer? Aquele boletozinho do DAS, do Simples, e do DAS MEI, que ambos têm que ser pagos mensalmente, que você, eventualmente, em decorrência dessa crise toda, você não pagou, isso vai ser inscrito em dívida ativa. Então, se tiver essa inscrição em dívida ativa, você pode aderir a esse parcelamento. Bacana. Então, o pré-requisito é estar na dívida ativa. Tem um outro também, né? Lá da GDFN. Não, da PGFN, que é Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E o outro critério é que, quando você for aderir ao parcelamento, Edson, ele vai pedir alguns números. Por exemplo, o teu faturamento em 2019 e o teu faturamento em 2020. Por que ele faz isso? Porque a PGFN entendeu que muitas empresas tiveram uma queda de faturamento e uma demissão em massa em decorrência do Covid. Inclusive, a essência dessa portaria ainda é referente ao Covid. Tá? Então, para você poder ser classificado como uma empresa, um débito de difícil recuperação ou irrecuperável, que é onde você tem acesso ao maior desconto e ao maior parcelamento, o maior número de parcelas, você tem que ter essa redução, essa queda de faturamento lá no contexto do período da pandemia, 2019 versus 2020, tá? Bacana, bacana. Então, fica aí se seu contador não tinha lhe alertado, lhe avisado, já fica aí já o papo reto aí que o Moisés lhe passou. Então, checa lá a informação e, se for útil para você, vá para cima, né? E tem nesse ambiente aí de planejar o seu lado tributário, fiscal das empresas, tem sempre, em determinado momento, as empresas sempre passam por essa decisão de ter que avaliar. Eu fico
no lucro presumido, vou para o lucro real, né? Como que eu me enquadro, o que eu me movimento, e isso é sempre uma dor muito grande, né? Você tomar uma decisão dessa, porque é uma decisão muito séria, que você não consegue, não é uma decisão que você toma e depois você muda e vai e volta toda hora, né? Então, Sem dúvida. qual é o melhor momento, né? Ou quais são aí os gatilhos que o empresário pode ter para ele começar a aprofundar no tema, né? E decidir se vai para o lucro real, é porte, é um percentual lá que está atingindo os impostos. Tem algum gatilho assim, objetivo, Moisés, para o empresário se alertar? Pronto. Eu faço questão de voltar para o orçamento. Né? Quando a gente fala de planejamento, né? Planejar é olhar para o futuro. Tá? Então, o orçamento ele pode ser um ponto de partida para um planejamento tributário. Por que é importante tê-lo em novembro e dezembro? Porque a opção de regime, se você for decidir ficar no Simples, aderir ao Simples, ou permanecer no Simples, ou migrar para um outro regime, você tem até 31 de janeiro para fazê-lo. Então, você fez o orçamento, novembro, dezembro, mandou lá para a contabilidade fez o planejamento tributário, o seu advogado, né, levantou o planejamento tributário, simulou os 3 regimes, percebeu qual dos 3 é o mais viável, mais econômico e mais seguro para o seu negócio, aí você tem o tempo hábil para poder fazer adesão ao Simples, se for o Simples, o melhor regime. Se for regime normal, você tem até a apuração do primeiro trimestre. Então, a primeira apuração vai dizer se você vai apurar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Tá? Então, não tem essa peculiaridade, dessa limitação do mês de janeiro. Outro ponto importante é a configuração fiscal do teu negócio, que tem como base inicial a própria legalidade. Eu não tenho como olhar para uma confecção com a legislação pertinente a uma construtora. Então, eu tenho que pegar a legislação, toda a legislação que envolve aquele segmento e trabalhar em profundidade, buscando as nuances que permitam economizar impostos dentro da lei, que é outro critério importante. Tem muito consultor que, infelizmente, consultor tributário e outros profissionais, que, infelizmente, adotam medidas que desvirtuam o entendimento do empresário. Enquanto você está levando o empresário para uma nota de legalidade, um nível de segurança jurídica, que isso também tem a ver com a sua dignidade de poder dormir tranquilo, né? Tem muita gente desvirtuando. Então, você gastou uma energia educando e um grupo de pessoas deseducando. Então, isso também é muito ruim. Mas a base é a legalidade, com o princípio, inclusive, constitucional, né? Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer em decorrência da lei. Então, se existe uma lei, certo? A lei ela determina que faça, é um comando ativo. No entanto, na ausência da lei, é permitido fazer. Então, a evasão, certo? A evasão fiscal é muito diferente, tá? Do que a gente está propondo. A gente está propondo um planejamento legalizado, tá? Boa. Eu acho que esse amadurecimento, né? Tanto os escritórios de contabilidade, os contadores, quanto os empresários, né? E os gestores, a gente tem que trabalhar nesse nível de... Você citou aí que no momento do orçamento que eu faço lá, né? No final do ano, já projetando ali uma previsibilidade, aí eu vou ver o quadradinho de impostos, o que está, né? O que é melhor ali, o que está projetando. E nesse momento você citou aí de fazer lá os cenários, né? Cenário 1, cenário 2, cenário 3, né? O simples, e aí vai para onde caminha, onde é mais aderente, né, com a realidade. E aí, por vezes, aí fica aqui a minha observação, tanto para os amigos contadores, né, se apropriar aí dessa visão, quanto para os empresários e gestores também se empoderar com esse comportamento, né? Então, ali no final do ano, se bateu a dúvida, checar, pedir formalmente para o seu contador, pedir lá o cenário, ou 1 ou 2 cenários, ou os 3, né, como o Moisés citou, mas avaliar isso, né? E não tem milindre se você quiser checar uma segunda opinião, você não vai trocar de contador, não é trocar de contador, é checar uma segunda opinião, né? Então, esse cuidado, como o risco existe, né? Ele é da operação, ele é inegável, então, um dos comportamentos dos empresários de sucesso é correr riscos calculados. Então, sim, eu corro risco, mas eu vou checar a informação, vou checar a fonte, vou ver se realmente isso é o melhor a se fazer, né? Então, com essa informação, aí você, mais clara, você tem também como tomar a melhor decisão e partir para a ação correta, né?
Então, fica aí, porque tem muito melindre, né, Moisés? Muito melindre, às vezes, com o contador, às vezes, ele passa uma informação não por escrito ali, ele faz ali, mostra alguma coisa, mas não formaliza isso, o empresário fica um pouco inseguro, e aí fica todo mundo jogando ali na corda bamba. Então, eu acho que esse papo, o amadurecimento veio nessa visão, né? Então, os contadores, os empresários, os gestores, sentar e avaliar o cenário, botar realmente ali numa planilha, avaliar o cenário, sem melindre, né? E se for o caso, né? Se você entender que é uma decisão muito, muito séria a tomar, você queria ouvir uma segunda opinião, é como um médico. Quando você vai atrás de uma segunda opinião, você não está trocando de médico. Você vai atrás de uma segunda opinião, né? Então, fica aí esse reforço, né? Dentro da visão que o Moisés passou, mas é algo que ainda constrange, não constrange, Moisés? Você sente isso também ou não? Na prática, assim, o que é que acontece, né? É porque essa relação é uma relação de confiança, né? Eu acredito que isso, muitas vezes, ele permeia a falta de compreensão em profundidade do empresário, porque, às vezes, alguns profissionais eles não têm uma didática de explanação, não necessariamente de convencimento, mas eu acho que quando você entende, fica mais fácil de você concordar ou discordar. Verdade. O botão, né, o botãozinho o push, é sempre do empresário. Ele decide se ele quer ou não aderir àquele regime ou outro. Tá? Mas o que é que a gente prega? É que existem os mecanismos de evasão fiscal que levam para você para uma zona de insegurança, de incerteza, de risco. Riscos fiscais, de autuação, até de processos criminais. O que a gente promove é, na verdade, uma elisão fiscal. Tá? E entendo, quando eu falo de confiança e envolve credibilidade, nada mais justo de que quando você levar essas coisas para o seu cliente, você tem que levar com parâmetro de legalidade, dessa segurança, porque então, como é que eu vou pagar um assessor, seja ele um contador ou um advogado, para me levar para um risco? Né? Eu tenho que ter a confiança de que esse cara vai me apontar o melhor caminho. E aí sim, eu que faço eu que decido se eu quero ou não aquele outro caminho, mas o profissional ele tem uma obrigação técnica de levar sempre para isso aqui. E muitas vezes isso não agrada o empresário, porque o número não bate, a conta não é aquela. Não, ele não precificou o produto considerando aquilo. Mas é nossa tarefa, é um dever indelegável nosso. Inclusive, Edson, volta lá no orçamento. Tem gente que não coloca a tributação no orçamento. E vou além, se você pegar uma ficha técnica do produto, tem gente que não precifica o imposto lá dentro. São duas coisas que a gente vê muito. Nós temos um trabalho de estruturação financeira, muito bom, inclusive, que quando você vai para dentro da ficha técnica do produto, o cara não tem duas coisas. A ficha de precificação. O cara não tem nem o teu custo financeiro, olha só, que às vezes chega a 7%, 8%. A depender de como você trabalha o seu dinheiro. E também o custo tributário. Então, se você somar os dois, vamos considerar uma empresa do Simples, vamos considerar de 7 mais 7. Vamos dizer que aí são 14% do teu preço que tu está deixando de precificar. Então, um produto que, no final, já com a tua margem chegou a R$10, ele era para ser 10 vezes mais 1,40, né? Então era para ser 11,40. Então isso é um déficit muito grande. É por isso que às vezes as empresas pagam todo mundo e chega na hora de pagar o imposto, não tem, porque está precificando errado. E empresário que paga o imposto, eu costumo dizer repetidas vezes isso, empresário que paga o imposto provavelmente não está fazendo bem o seu custo. Boa. Porque quem paga o imposto é o cliente. Boa. É o cliente na ponta, porque se você colocar o imposto dentro, o frete dentro, o teu custo financeiro dentro, quem está pagando é o cliente. É claro, o mercado não aceita todo o preço, o mercado é o grande regulador. Né? A gente fala que o regulador é o governo, mas não, o mercado quem regula. Então, o produto, é o mesmo produto, eu vou vender a R$12, o concorrente está vendendo a 8, é claro que eu não vou ter margem para poder colocar tudo isso. Mas eu defendo que o empresário ele tem que ter essa provocação, ele tem que simular, colocando 100% do seu custo, inclusive o custo tributário, na prática, aquele verdadeiro 100%, dentro do custo, para que ele tenha um parâmetro. É por isso que a gente vê muitas empresas aí devendo impostos, porque chega na hora, ou ele come ou ele paga o imposto, e ele vai fazer o quê? Ou ele cuida da família dele, ou ele paga o imposto, ele vai fazer o quê? Então, é hora, de repente, de revisitar o orçamento, é hora de revisitar a ficha de precificação, é hora de manter uma aproximação com os teus assessores, o teu contador, principalmente, o teu advogado, porque são eles que vão te ajudar com essa informação.
para que você não fique passando esse perrengue. Isso é muito sério, né? E aí você vê, às vezes esses 14% que dá aí, né? Que não foram contabilizados lá no custo, né? Isso tá ali é a diferença, como você citou, entre pagar ou não pagar o imposto, é a diferença entre o lucro que você teve, suposto teria, ou que você deixou de ter, né? Então, esse cuidado aí tem muito a ver também com o posicionamento. Muitas empresas não se posicionaram ainda. Elas até com esses 2 anos de pandemia, até criaram mais confusão ainda no seu posicionamento, no que eles estão buscando. Eles estão buscando ter a estratégia deles é de preço. Para mim ter uma estratégia de preço, de menor preço, eu tenho que ter escala, eu tenho que ter volume, eu tenho que ter verticalizado, eu tenho que ter uma produção verticalizada, eu tenho que ter ganhos de escala, né, para poder realmente entrar nessa briga de preço. Se minha empresa, pela estrutura, pelo porte, pelo tamanho, pelas condições que eu milito ali no cenário, eu tenho essa condição de brigar por preço, você está no posicionamento correto. Mas muitas pequenas empresas, né, micro, pequenas empresas, não estão com essa força toda. A micro, às vezes, até está, porque ela tem ali uma estrutura mais enxuta. Mas a pequena empresa que já tem um custo, um custo fixo maior e não consegue escalar, não consegue ter toda essa verticalização aí, né, seja de produção, seja de comprar direto, de canais mais baratos, ela começa a precisar de ir para uma segunda opção, que é a diferenciação, né? Então, se eu não estou preparado para trabalhar no posicionamento de preço, de menor preço, e eu estou ali, eu estou tirando da carne a todo tempo. É o mar vermelho, né? Eu estou ali no meio dos tubarões, sangrando, e até quando, né? E aí, a provocação é o seu posicionamento, os clientes que você está atendendo, a sua proposta de valor que você está entregando, né? A experiência para o cliente que você está agregando, aquilo que você tem comunicado para a sua equipe, a forma com que você tem trabalhado a sua equipe. Aí a minha provocação para você, gestor, empresário que está nos ouvindo, como é que você tem tratado a sua equipe? Porque se você está buscando uma fidelização de clientes, essa lealdade dos clientes, essa aproximação, agregando uma experiência para ele, você tem que ter uma equipe boa. E muitos empresários não estão cuidando muito bem assim da equipe, e quer que a equipe cuida do cliente. Então, às vezes, mais do que treinar o colaborador, é a gente formar times, né? A gente fala assim, não, treinar o colaborador é importante, mas assim, formar um time que entenda o que você está fazendo, entenda o que a empresa quer, e comunicar nessa direção, aí precisa da liderança do dono, liderança dos gestores, né? E esse posicionamento, na minha visão, pelo que a gente debate aí no dia a dia nas empresas, Moisés, tem muito a ver com esse posicionamento. Às vezes ele faltou a aula do orçamento, que você falou, né? E ele faltou a aula do posicionamento, da estratégia do negócio dele. Então, ele tá deixando aí, e aí fica confuso. Leva a bordoada de cá, leva a bordoada de lá, e ele não sabe se corre para cá, se corre para lá, o que ele faz, né? Eu tenho um treinamento, Edson, que fala, eu trago um exemplo muito legal. Depois eu te convido, vai ser muito bacana tê-lo nesse treinamento. Será você uma vai ser meu honra, convidado. Contabilidade para empresários, né? Contabilidade para empresários. E tem uma hora que eu falo da estratégia do giro e da margem. E como eu gosto de exemplos fáceis, né? Eu digo assim, você já experimentou comprar um leitinho numa padaria? Já, Edson? Não. Um leitinho? Não? Padaria, não. Pronto. Mas tem. Tem ali uma prateleirazinha. Tem lá, conveniência. Tem um problema. O leitinho numa padaria custa R$38. Aí você vai aqui no São Luís, aqui vizinho aqui de casa, no Luciano Cavalcante, o leitinho lá custa R$27, R$24 se for na promoção, R$25. Qual que é a estratégia? Um é de margem, o outro é de giro. Tá claro que a padaria não tem interesse em vender muito leitinho, por isso que a margem dela é maior. Quando você vai para o supermercado, a margem dele é menor, mas ele quer vender na escala. Então, é um exemplo fácil. E aí eu deixo essa provocação, não precisam responder agora, minha gente. Mas o que é o seu produto? É um produto de margem ou um produto de giro? Porque isso vai responder muitas perguntas, né? Então, fica somando ao que o Edson muito bem colocou, né? Defina qual a sua estratégia, né? Se defina no mercado, né? Qual é o seu mercado? Porque a partir do seu mercado você define o seu preço também.
Edson, de repente eu quero vender só para quem paga muito, eu vou vender barato por quê? E eu não preciso produzir muito, eu vou vender pouco, mas vou ter uma margem boa. A questão é, você consegue vender nesse preço? Sim ou não? Aí tem que fazer essas validações. Mas tem que... É como diria o Napoleão Bonaparte, o sucesso consiste em ser, ora, conservador e, ora, ousado. E aí eu complemento para o empreendedor, o difícil é saber em que hora ser um e que hora ser outro. Mas a gente tem que fazer as validações necessárias. E, às vezes, a decisão da empresa está sendo guiada por ouvir o cliente errado, o fornecedor errado, né? Que não tem a ver muito com o perfil de empresa que ele tem, né? Aí, quando ele ouve o cliente errado, que foca só ali, dando feedback com interesse próprio, focado no preço, o cliente errado, se está claro para mim a estratégia, aí eu vou demitir o cliente errado. Eu vou dar mais atenção para um cliente certo e vou atrás desse cliente certo. E hoje, nos canais aí do digital, a gente consegue ter uma eficiência maior e falar com muito mais pessoas e escalar também esse canal de audição do mercado, né, de escuta do mercado, para você se guiar aí pelos clientes certos e ir atrás desse cliente certo. Então, demitir cliente errado, demitir fornecedor, demitir um colaborador que está desalinhado com aquilo que é visão da empresa, aquilo que é o valor que a empresa tem. Então, faz parte das tomadas de decisão, né? Se eu aplico um não bem aplicado, eu estou deixando um sim para várias outras possibilidades novas. Agora, se eu fico sempre insistindo naquele cliente que é só desconto, é só preço e vai Magazine, por exemplo, né? as confecções que trabalham com Magazine. Eu não conheço nenhuma confecção hoje que trabalhe com Magazine que esteja folgada. O Magazine massacra. Torra agora, geral, pegou os pedidos aí das confecções que são parceiras e prorrogou todos para março. Em dezembro, prorrogou para fevereiro. Aí todo mundo animado, vou salvar pelo menos, vou salvar o fevereiro. Aí, quando for agora essa semana, prorrogaram para março. Olha, já não tem margem. Já não tem margem. O fabricante já pagou a costureira, já pagou o tecido, já está tudo pago. Só não conseguiu pagar o imposto ainda, porque não faturou, né? Mas aí ele já consumiu a margem dele pagando folha de pagamento e os custos da empresa. Então, o Magazine, inclusive, eu aposto, viu, Edson, no multicanais. Eu sei que é difícil, né, trabalhar multicanais, mas a gente tem que começar a desenvolver essa ideia em alguma medida, para que você possa, eventualmente, saber qual é o canal que lhe dá mais segurança, porque é natural que as empresas saiam de um canal com a margem muito pequena e comecem a migrar para uma melhor, seja loja própria, seja distribuidor, seja o consumidor final, seja a sacoleira, seja o e-commerce, mas você tem que entender qual é o canal que vai lhe dar subsídios para poder se manter no mercado. Porque não é vender muito, é vender bem. As pessoas precisam entender, os empresários precisam entender, você não precisa vender muito, você precisa vender bem. E há uma diferença continental entre esses dois aspectos. Então, fica também esse insight aí. Né? E eu vou dizer outro insight importante, tem que colar no Edson aí, porque o Edson é um cara cheio de conteúdo importante para o empresário. Né? Tem que colar em pessoas que estejam aí preparadas para lhe dar uma boa orientação, porque, às vezes, uma má orientação ela pode levar você para um buraco. Essa é a verdade. Maravilha. E obrigado por você ter levantado a bola, né? Mas nos dois programas que a gente atua, o principal tema que a gente milita no dia a dia é ampliar a base de clientes. Né? Olha aí. Eu tenho perdido clientes, né, ao longo do tempo, ou meus clientes, por vezes, diminuíram o seu ticket comigo, com a empresa, então eu preciso... sempre foi uma necessidade de abrir cliente, porque a gente perde cliente ao longo, né, do tempo, né? Numa régua do tempo, é normal a empresa perder clientes. Organicamente se perde cliente, porque as empresas, eventualmente, elas passam por crises, eventualmente elas desaparecem do mapa, né? Desaparecem do mapa. Aí você tem que manter ali, manter os que tem e trazer novos, né? Exatamente. Se eu não faço o dever de casa 365 dias no ano, eu preciso de ter uma ação de busca de novos clientes. Eu preciso de ter dentro do cliente certo, né? E o bacana é eu buscar o cliente certo, onde eu tenho um nicho que me menos brigado, que é menos foco no preço, que eu consiga transitar com alguma prestação de serviço a mais, agregando alguma coisa a mais.
Então, o buscar cliente é uma necessidade. O eleger quais clientes eu vou buscar é essencial. E o definir quais os canais de venda ou com quais canais de vendas eu vou atrás desses clientes, isso aí vai determinar a velocidade com que isso vai acontecer, né? Então, esse tema, ele não pode se calar, né? Ele faz parte dessa pauta que a gente levantou aqui hoje, de planejamento de gestão, finanças, orçamento, todo esse planejamento, essa inteligência tributária, né, que o Moisés trouxe aqui para nós hoje, nessa perspectiva de discutir alguns recortes dessa inteligência tributária, né? Então, meus amigos, siga lá, Moisés Queliano com K, 2 L's e Y, Moisés Queliano, ponto oficial. Siga lá, Moisés Queliano, ponto oficial. E siga lá, Edson Borges Focus. Moisés, eu quero deixar as suas considerações finais para esse líder, gestor, empresário e pessoas que estão aqui na sala incomodadas, né, com o seu status, né, que quer elevar o bastão, que quer criar mais musculatura, ampliar a visão, né? Sua mensagem final, meu amigo. Meu amigo, antes de mais nada, eu queria deixar uma regrinha que só a faculdade da vida ensina. Se você espera colher morangos, pare de plantar abacaxis. Mude a semente, selecione a semente, certo? Veja quem são as pessoas e os parceiros que realmente estão colaborando com o seu negócio. Busque, explore canais. O empresário ele não pode ser um conformado, ele tem que ser um eterno inconformado. Então, esse é um insight importante que eu queria deixar aqui com vocês. E, em termos das considerações, Edson, só gratidão, agradecimento aí pela sua iniciativa, né, pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia tão maravilhosa com você. Eu gostei muito do nosso momento. Quero lhe parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo e me colocar à disposição aqui, caso você queira marcar um segundo encontro. Será um prazer estar aqui, já estou me convidando. Tá? E aos telespectadores que, eventualmente, quiserem conhecer um pouco mais, quiserem tirar dúvidas, busca o Edson. O Edson também tem meus contatos, fique à vontade. Edson, está autorizado a passar aí para todo mundo que lhe procurar, viu? Maravilha. E muito sucesso, meu amigo. Desejo a você todo sucesso, muita saúde e sucesso na vida. Maravilha, Moisés. E, assim, diga com quem andas, né, que eu direi quem tu és, né? Rapaz, a gente tem que colar em pessoas aí como Moisés, viu? Então, quero estar próximo de você aí, viu, na jornada, Moisés. Muito obrigado. E agradeço aí pelo tempo, né, para a gente poder encaixar esse momento aqui. As agendas aí foram... Deu tudo certo. Turbulentas, mas no final deu tudo certo, né? E você que está nos assistindo, né? Siga lá, então, Moisés Queliano com K, 2LY, ponto oficial, Edson Borges Fox. Eu quero dizer aqui a você, todo empresário, né, todo empresário que quer crescer, precisa escolher bons conselheiros, né, bons conselheiros, profissionais que vão lhe apoiar nessa jornada e que seja de sua confiança, né? Então, um bom contador, um bom advogado, um bom consultor em gestão de negócios, um especialista em finanças, né? Então, esse conselho, né, esse corpo de conselheiros, ele vai te ajudar a mudar a sua mentalidade, né, sobre as coisas, sua visão. E aí, em alguns momentos de turbulência, que você se vê, às vezes, sozinho, e agora, né? Você tem por onde, né, trazer luz sobre esses assuntos e você tomar a sua melhor decisão. Então, mudar a mentalidade é uma necessidade para a gente ficar de pé, sobretudo nesse mercado de rapidez, velocidade que a gente está vivendo. E ter um comportamento um comportamento fazedor em relação a planejamento e gestão, é o caminho do dia a dia, meus amigos. Então, a provocação é 60 minutos de gestão diária. Se você, gestor, líder, empresário, não tem na sua agenda 60 minutos diários para planejar, monitorar, controlar, acompanhar seu planejamento, verificar se está sendo executado as questões ali que envolvem a gestão como um todo, se você não tem 60 minutos, você vai ter que criar 2, 3 horas para apagar incêndio todo dia. Então, eu garanto para você que é melhor você se antecipar. 60 minutos de gestão e depois você vai ter outro tempo lá para a sua família, tempo para você, porque quando você se envolve com questões mais ligadas ao empreendedor, ao gestor, sobra mais tempo, porque você sai do operacional, sobra mais tempo para você, sobra mais tempo para a sua família, né? Então, vamos rever nossa forma de pensar, nossa forma de agir, e a gente não precisa saber tudo, né? A gente precisa ter as pessoas certas do nosso lado. Quero agradecer mais uma vez, Moisés, cada um que nos assistiu aqui, acompanhou nesse programa Geração de Resultados,
que vai ao ar sempre pela TV Economic News Brasil, pela Telecab, pela nossa TV, pelo Spotify. Então, se foi relevante para você, compartilha com seus amigos, líderes, gestores, empresários, e a gente se vê no próximo programa. Gratidão, meu amigo. Tudo de bom. Abraço forte. Um abraço. Valeu, Moisés. Obrigado. Tchau, Fica tchau. com Deus. Amém.